Que noite especial. Você percebeu como foi gostoso se juntar a alguém, receber a oração de alguém? E o Pentecostes, na verdade, queridos, é essa grande festa onde as pessoas se reuniam para poder, 50 dias após a Páscoa, comemorar as suas colheitas. Era chamado de festa da colheita, festa das semanas. E no Novo Testamento nós vemos que o Pentecostes passa a ser chamado festa de Pentecostes, porque exatamente no meio dessa festa de agradecimento a Deus, o Espírito Santo é derramado. O Espírito que era a promessa desde lá de Joel: derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Esse Espírito se derrama no meio de uma festa. Deus gosta de festa, Deus gosta de ser celebrado, Deus gosta de ser adorado. Não essas festas que acontecem aí fora, mas festas onde Ele é glorificado. E intencionalmente, o Espírito Santo vem no meio daquela festa, que agora passa a ter esse termo grego, Pentecostes, para poder mostrar que Deus é acessível a todos. Deus não queria mais se revelar apenas a uma nação, apenas a um povo, através de Cristo. Deus agora quer se revelar a todos. O Espírito Santo é para todos, amém? O Espírito Santo é para você, você crê nisso? O Espírito não é apenas para os pastores, o Espírito não é apenas para os profetas, o Espírito Santo é para todos nós. E no meio daquela festa, o Senhor deixa algumas lições importantes, porque Ele está querendo dizer: olha, não importa apenas comemorar a Páscoa, porque faz parte de um ritual, é preciso significado. Não importa apenas vocês estarem juntos, seja numa celebração de Pentecostes, seja num domingo à noite, é preciso o Espírito, para que todos recebam, para que todos vejam que Deus agora, olha a diferença, não apenas está conosco, Deus agora está em nós. Jesus disse, obrigada, que não deixaria os seus discípulos sozinhos, e Ele cumpre isso através do Espírito derramado, porque através do Espírito, agora o seu poder vem para que nós possamos, olha o propósito, testemunhar. E às vezes quando nós ouvimos falar de Espírito Santo, quando nós ouvimos falar, a igreja é pentecostal, nós temos a tendência de pensar apenas nos sinais externos, nos dons, nas manifestações. Mas veja, a igreja do Nazareno, além de ser uma igreja pentecostal, amém? Amém? Mas nós somos uma igreja que vem de um movimento de santidade. Sabe o que isso quer dizer? Nós cremos que o Espírito Santo, Ele não quer apenas manifestar dons, isso é consequência. O Espírito Santo quer habitar em nós. Ele quer habitar em nós para transformar as nossas vidas. Então nós cremos que aceitamos a Cristo como Salvador, mas agora Cristo, o próprio Deus, habita em nós através do seu Espírito para nos santificar, para nos fazer parecidos com Jesus. Esse Espírito que habita em nós, que deseja caminhar conosco todos os dias, Ele nos faz entender o que Jesus disse lá em Atos capítulo 1, versículo 8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. É através da transformação do Espírito que eu, que você, podemos mostrar ao mundo o Deus que habita em nós. É através do nosso viver diário que esse Espírito nos capacita para mostrar ao mundo que existe um Salvador, e Ele se chama Cristo. Você precisa ser uma testemunha, eu preciso ser uma testemunha, através do Deus que habita em nós. E aí, nessa noite, eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 26, porque o Deus que quer habitar em nós,
Ele quer nos ajudar, exatamente nos capacitar no dia a dia. E olha, nós ouvimos falar sobre o Espírito, mas eu quero que você veja aqui à luz da palavra, que o Espírito Santo, como a pastora Laís falou no início do culto, é mais do que esse arrepio, essa sensação. Olha o que diz Romanos 8, 26. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Presta atenção no que nós acabamos de ler, porque esse versículo mostra para nós quem é o Espírito. Quem é o Espírito e o que Ele quer fazer por mim e por você. Você entende que o Espírito Santo não é uma energia? Já reparou como que brasileiro, a gente tem esse chavão, a gente chega no ambiente, a gente conhece uma pessoa e às vezes a gente fala assim, nossa, senti uma energia boa nesse lugar. Nossa, fulano tem uma energia positiva, adoro conversar com ele. Essa energia a que nós nos referimos não é o Espírito Santo. Quem gosta aí de física, né, sabe que a energia, ela é uma lei da física. Ela é algo que acontece, uma reação que acontece, mas veja, a energia que nós sentimos ou que nós emanamos, isso aí é uma vibração. Isso aí é aquilo que você está transmitindo, que o ambiente está transmitindo. Mas Romanos começa falando aqui que o Espírito nos ajuda. Energia não ajuda ninguém. O Espírito é uma pessoa. Só pessoas são capazes de ajudar outras pessoas. Só pessoas são capazes de se colocar no lugar do outro para poder ajudar na hora da necessidade. Nós temos acompanhado aí nesses dias o que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. E o que nos comove? Quando nós vemos pessoas que estão lá resgatando, ajudando outras pessoas. O Espírito é uma pessoa que te ajuda, que me ajuda. Que pessoa é essa? O próprio Deus. É por isso que quando você lê lá no livro de Atos, quando Pedro vai chamar a atenção de Ananias e Safira, ele fala o seguinte, por que, Ananias, que você mentiu ao Espírito? Você não mentiu aos homens, você mentiu a Deus. Pedro está ensinando lá desde o livro de Atos o seguinte, o Espírito é o próprio Deus. Nós não podemos esconder nada do Espírito, porque Ele é Deus em nós. E aqui em Romanos diz que esse Espírito, Ele nos ajuda na nossa fraqueza. O Espírito, Ele tem uma intenção clara, Ele não é apenas um astral, Ele não é apenas o que sentimos no ar. Não, o Espírito é uma pessoa que olha para você nessa noite e te pergunta, qual é a sua fraqueza? Você já parou para pensar nisso? Um Espírito, o Deus em nós, que olha como você chegou aqui nessa noite. O que você deixou lá na sua casa que está te preocupando? Como você chegou aqui e está olhando para esse ambiente? Tudo que você já pensou enquanto você cantou, enquanto você ouviu. O Espírito Santo, ele é aquela assistência 24 horas. Existe, inclusive, algumas versões que vão falar, o Espírito nos assiste. Não tem quando um aparelho de eletrodoméstico seu dá problema, que você corre em casa, pega a garantia, ou entra num site e você fala assim, eu preciso achar onde é a assistência técnica, não tem? Para poder te ajudar a resolver o seu problema. O Espírito Santo é essa assistência. Eu não sei se você passou as últimas semanas, os últimos dias, entendendo e vivenciando que você não está sozinho. Existe o Espírito Santo de Deus que se compadece de você, que olha para você
e entende, porque ele pensa como Deus, como uma pessoa, ele pensa no que é melhor para você e no que é melhor para mim. Lá em 1 João, capítulo 3, versículo 24, João vai reafirmar aqui: Deus permanece em nós através do Espírito que nos deu. Você tem noção de que Deus não está só aqui, Deus quer estar aqui, em mim e em você. E se você voltar um pouquinho aí, no livro de Romanos, ainda, capítulo 8, para você poder entender bem o que nós comemoramos no Pentecostes, o que nós pedimos no Pentecostes, olha o que diz Romanos 8, versículo 1. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo. Talvez você tenha chegado aqui nessa noite com a consciência pesada, por causa de algumas decisões que você tem tido ao longo da sua vida, por causa de um jeito de viver que você percebe que não é condizente com o que a palavra de Deus tem para você. E Paulo diz aqui: não existe condenação para aqueles que estão em Cristo. Não é só para aqueles que estão com Cristo. Muitas pessoas ouvem sobre o Cristo, sabem de ouvir falar quem é o Cristo. Não são ateus, porque dizem acreditar, mas olha o que a Bíblia está nos ensinando. Não existe condenação para quem está junto. Eu e você somos chamados para estar um só com Cristo, um só no Espírito. E mais à frente, no versículo 2, olha o que ele diz: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Quem te salva dos seus pecados é Ele, é o Cristo, que vai habitar em você para trazer agora um espírito de vida, de novidade de vida. Por isso eu quero te perguntar nessa noite: quais são as suas fraquezas? Porque muitos chegaram aqui, ao contrário desses que eu falei, que talvez tenham vivido ainda procurando um rumo, ainda procurando a salvação, muitos chegaram aqui nessa noite, como eu, que já aceitaram o Cristo. Eu diria que a maioria de nós aqui, que tem o hábito de vir a um culto no domingo à noite, já entendemos que precisamos desse Cristo. Mas quais são as nossas fraquezas? Quais são as fraquezas que nos impedem de viver em Cristo, de vivermos sendo um só com o Deus habitando em nós? Que fraquezas são essas? Como você tem vivido? E para você identificar que fraquezas são essas, querido, em primeiro lugar, você precisa ter humildade. Porque se você achar que não tem fraqueza nenhuma, você não precisa, você está falando que você não precisa do Espírito, você não precisa do Cristo. Se você nessa noite não consegue identificar uma área da sua vida que é uma área de fraqueza, você está fazendo ao oposto do que a palavra chama você a fazer, que é o apelo do arrependimento. É por isso que Maria, quando ela é visitada pelo anjo, ela faz um cântico de exaltação, está lá em Lucas capítulo 1, e ela fala o seguinte, que Deus, Ele despediu os ricos de mãos vazias, mas Ele saciou os pobres, famintos de espírito. Olhe para você mesmo nessa noite e diga, o que nós precisamos? Todos nós temos uma necessidade em comum. Por quê? Todos nós fomos concebidos em pecado. O Espírito vem para agir na nossa natureza, que nós chamamos de natureza adâmica, a natureza do pecado. Esse pecado é o que nos leva aos pecados.
Só que alguns têm tentado superar os pecados, mudar comportamentos, sem deixar o Espírito Santo agir na natureza pecaminosa que está aqui dentro. Por isso que nós não queremos apenas prodígios e sinais, nós queremos transformação. Porque entendemos que essa natureza pecaminosa, como João disse, somente o Cordeiro de Deus pode vir para tirar o pecado do mundo. É por isso que você vai ver lá em Mateus capítulo 3, João falando que ele batizava com água, mas o Espírito Santo batizaria com fogo. Entenda uma coisa aqui. Os rituais que nós praticamos nas religiões, inclusive o batismo, ele não tira o pecado. Não tira. E às vezes existem algumas pessoas vivendo como aqueles judeus ainda, acreditando que se cumprirem determinados rituais, estão salvos. O que vai tirar o pecado meu e o seu é o batismo com fogo, que vai nos possibilitar essa nova vida. E dentro das nossas fraquezas, além dessa natureza pecaminosa, ela vai gerar em nós sentimentos que são distorcidos. Porque, veja, as nossas emoções, elas são unânimes. Existem algumas emoções que são chamadas de emoções primárias, como medo, como alegria, emoções como tristeza. Mas, veja, devido ao pecado, a forma como eu e você processamos o que acontece à nossa volta, muitas vezes se torna a nossa fraqueza. Porque quantas vezes chegamos aqui e estamos com os nossos sentimentos deturpados, desequilibrados, e os nossos comportamentos não mentem. Os nossos comportamentos revelam quem nós somos no dia a dia. Se estamos cheios do Espírito Santo de Deus, ou se estamos cheios de nós mesmos, da nossa carne. É por isso que, nesse versículo de Romanos 8, 26, está falando aqui que o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque Ele nos ajuda a superar aquilo que nós mesmos não conseguimos devido à nossa natureza caída. Quando nós olhamos para relações familiares difíceis, para tragédias que acontecem, conflitos, problemas nas mais diversas áreas, eu pergunto a você nessa noite, como você tem reagido a tudo que acontece à sua volta? Como está o seu coração? Qual tem sido a área da sua fraqueza para que o Espírito Santo de Deus nessa noite tenha liberdade, se você permitir, de chegar e purificar? John Stott disse, olha que pensamento precioso para nós entendermos aqui. A maior prova de que não sabemos orar é que nem ao menos somos capazes de discernir se devemos pedir a Deus para pôr fim aos nossos sofrimentos ou nos dar forças para podermos suportá-lo. Precisamos do Espírito. A palavra nos ensina nessa noite que o Espírito sabe melhor do que eu e melhor do que você qual é a nossa fraqueza. Talvez enquanto eu estou aqui falando, você já pensou em várias coisas ao mesmo tempo na sua cabeça. E aí você falou assim, eu acho que eu preciso do Espírito para tudo. O Espírito Santo é aquele que quando vem sobre as nossas vidas, nos ajuda a identificar exatamente por que agimos como agimos e como Deus pode superar a nossa fraqueza. Por isso esse versículo fala, olha, não sabemos orar como convém. Quer ver um exemplo clássico? Alguém na sua família está doente, certo? Você vai orar por essa pessoa. Aí, quando você está orando, vem aquela dúvida assim, Senhor, envia um toque de cura sobre essa pessoa, mas, Senhor, se não for para curar, ajuda para que essa pessoa possa encontrar força e alento. A gente não sabe nem mesmo, às vezes, o que pedir.
Afinal, Deus quer que seja curado? Ou nós temos que pedir força enquanto essa pessoa passa por essa adversidade? É por isso que nós precisamos do Espírito, porque olha como que a ajuda de Deus em nós é preciosa. Nós fazemos uma oração verbal. Quando o Espírito vai levar a nossa necessidade para Deus, é como se ele fizesse uma tradução. O que exatamente fulano está precisando? Espera aí, deixa eu ver de que forma que eu vou colocar isso diante do trono. Andressa está pedindo tal coisa, mas deixa eu ver o que é realmente importante na vida dela. O Espírito intercede por nós, queridos. E a palavra nos ensina aqui que não é nenhum santo, não é nenhum homem, não é ninguém que já existiu que faz essa intercessão por nós, a não ser o Espírito. Por isso as nossas orações são para Ele. A palavra nos ensina que Cristo é o nosso advogado e o Espírito é o nosso intercessor. E olha o que o versículo diz, que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Para quem nós temos pedido ajuda? Para quem nós temos ido quando percebemos algumas dificuldades na nossa vida? É o Espírito que nos ajuda. Romanos capítulo 8, volta um pouquinho, no versículo 5, olha o que diz. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Sabe aquele sentimento de fracasso que às vezes você como cristão tem? Que às vezes eu como cristã tenho? Não consigo. Errei de novo. Olha, eu queria me libertar disso, mas é mais forte do que eu. Olha quem vai nos capacitar. Esse Espírito Santo de Deus derramado em nós. É Ele quem vai fazer com que a carne seja anulada mediante ao poder que vem do próprio Deus. Como que o Espírito Santo vai nos ajudar, afinal? Ele nos santifica, Ele nos torna mais parecidos com Jesus. Ele revela a verdade que às vezes está mesclada e confusa para nós, porque nós vemos os acontecimentos. O Espírito vai além e nos revela a verdade, o que realmente vale a pena ser vivido, falado, sentido ou não. O Espírito Santo é aquele que nos dá forças para prosseguir. Sabe por que às vezes tem tantas pessoas largando, abandonando o contato, o convívio, a comunhão? Precisam do Espírito. Sem o Espírito nós não vamos conseguir prosseguir. O Espírito nos dá a direção para as nossas ações. O que você vai fazer a partir de amanhã, segunda-feira, seu serviço, sua casa, o que você tem, os lugares que você vai essa semana, é o Espírito que dá a direção, é o Espírito que nos consola na angústia. Por isso Jesus disse que deixaria o Consolador. O Espírito é aquele que nos dá a visão para o futuro, o Espírito é aquele que nos capacita. Ele nos possibilita, queridos, viver além das nossas limitações humanas. E esse é o diferencial na vida de muitos cristãos. Sabe aquela pessoa que você olha e que você fala assim, nossa, fulano parece imbatível, aconteça o que acontecer, ele está lá, ele está de pé. Não é a força dele, é o poder de Deus habitando em nós. E ao invés de se comparar, ao invés de, muitas vezes, sentir até aquela pontadazinha assim de inveja, sabe? De algumas pessoas que você olha, admira e você fala, nossa, é tão usado por Deus, nossa, tem o dom de sabedoria, nossa, tem o dom do Senhor, falou uma palavra para mim. Busque você a sua experiência com o Espírito, porque Ele está aqui nessa noite para te ajudar na sua fraqueza, para te livrar da natureza pecaminosa e colocar em você a natureza que vem do céu. Olha o que diz Romanos capítulo 8, que palavra gloriosa, versículo 16,
o próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Tudo começa com a sua salvação. Talvez você esteja aqui nessa noite e nem tem certeza da sua salvação. Porque você tem pensado que talvez ser salvo é você ser uma pessoa de caráter honrado, que tem boas ações. Mas olha, como aquele jovem rico que um dia, mesmo cumprindo toda a lei, chegou para Jesus e falou: bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? O Espírito nessa noite deseja habitar em você e te dar a certeza de ser filho de Deus. E o versículo 17 fala para você que já é filho: se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo. Por isso que o que acontece, as perdas humanas aqui não abalam aqueles que estão em Cristo, porque através do Espírito nós entendemos que herdaremos coisas ainda maiores, ainda melhores. Queridos, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. O Espírito ora por nós, intercede por nós. E sabe por que a Bíblia fala essa expressão, gemidos inexprimíveis? Gemidos inexprimíveis são quando as palavras não são suficientes para expressar aquilo que se sente. Quem aqui já se apaixonou, você sabe quando você quer fazer aquela mega declaração, e aí você olha para a pessoa que você ama e você fala assim: olha, me faltam até palavras. Alguns falam, me falta até o ar. É o Espírito intercedendo por mim e por você diante de Deus. Sem palavras para tudo que Ele vê que nós necessitamos. E preste atenção, porque lá em Gênesis capítulo 1, as meninas ministraram uma dança aqui, falando sobre o Espírito se movendo sobre as águas. Esse mesmo Espírito desejoso de se mover no nosso coração. Preste atenção. Gênesis capítulo 1, diz: no princípio, Deus, os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Esse Deus que é usado em Gênesis capítulo 1, na verdade, no original, é uma expressão para Deus no plural, mostrando que o Espírito já era Deus, os três em um, o Pai, o Filho, o Espírito. E Gênesis 1:2 diz que, embora ainda não houvesse forma, o Espírito pairava, o Espírito sempre esteve lá. E à medida que Deus fala, decreta, o Espírito faz com que as coisas venham a existir. Esse mesmo Espírito que se movia quando não havia nada, é o Espírito que trouxe você aqui nessa noite, que se move aqui em nosso meio, para que onde você pensa que não consegue, para que onde você olha áreas da sua vida, da sua alma, do seu coração, e você fala: olha, isso aqui eu preciso é de uma ajuda médica, isso aqui eu preciso é de força de vontade, o Espírito vem e fala: não, você precisa que eu me mova, você precisa deixar que eu me mova no seu coração, porque é o Espírito que pela palavra de Deus santifica a sua vida, não é na sua própria força. Se nós fôssemos capazes de nos manter de pé, Jesus não teria falado da necessidade de que o Espírito fosse derramado e estivesse conosco. É o Espírito que nos leva a crer, mesmo contra a desesperança. Mas acontece que para ser cheio do Espírito, você precisa ser vazio de si mesmo. Atos 19, versículo 2. Quando o apóstolo Paulo chega na cidade de Éfeso, ele encontra ali alguns cristãos.
E Paulo pergunta para eles: vocês receberam o Espírito Santo? Veja, Paulo não pergunta para ímpios, Paulo pergunta para cristãos: vocês receberam o Espírito Santo? E a resposta deles foi: não, nem ouvimos falar. Eu quero convidar você nessa noite a experimentar, a provar, a permitir que o Espírito de Deus se mova na sua vida. Às vezes nós temos medo. Conheço pessoas que já me falaram isso: eu tenho medo quando eu ouço o culto de Pentecostes, igreja pentecostal, Espírito Santo. Ai, eu tenho medo de cair, de passar vergonha. Querido, deixa eu falar para você uma coisa. O Espírito Santo é diferente de entidade. Tem gente achando que Espírito Santo é o que acontece lá no terreiro. Não é. Porque o Espírito Santo não faz nada em que você esteja inconsciente. Ele não te usa sem a sua permissão. Você quer sair daqui nessa noite cheio de você mesmo? Das suas convicções, dos problemas que você tem carregado a vida toda? Cheio do seu temperamento? Ou você quer sair daqui nessa noite cheio do Espírito de Deus? Romanos 8, 27, para encerrar. Olha o que diz. Aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabe essa vontade de Deus que a gente vive tentando descobrir? O Espírito já sabe qual é. E por saber qual é a mente de Deus, Ele sabe o que é melhor para mim, o que é melhor para você. O Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Eu quero que você tenha um momento agora para poder fechar os seus olhos aí onde você está. E eu volto a te perguntar: você ouviu que o Espírito Santo é Deus morando em nós, é o próprio Deus, uma pessoa que te ama, que sabe o que é melhor para você? Você ouviu nessa noite que o que nós estamos falando aqui é do Espírito que nos ajuda, orando, intercedendo por nós, a respeito dessas fraquezas do cotidiano, que nós não devemos nos acostumar com elas, porque Deus nos chamou para a liberdade. Você ouviu aqui nessa noite que a sua incerteza sobre a sua salvação é possibilitada para aqueles que estão em Cristo Jesus, e é o Espírito quem te convence de que agora você é filho de Deus. E eu quero que você se coloque de pé. Nós não precisamos ter vergonha do Deus que sonda os nossos corações. O que você faz de errado, talvez nem você saiba, mas existe algo que te impulsiona, que precisa ser curado, santificado, que te leva a agir dessa forma, e é o pecado. As dores que você carrega, a forma como você muitas vezes se ressente dos acontecimentos, são fraquezas que o Espírito Santo deseja te ajudar. Talvez você esteja há muitos anos vindo aqui, ou frequentando algumas outras igrejas, e você tem procurado, e você deseja ter uma confirmação na sua vida
de onde você deve ficar. E o Espírito Santo está falando para você nessa noite, que Ele te trouxe aqui, porque Ele estava aqui te esperando. Talvez você tenha a intenção de fazer tantas coisas, mas você fica só na intenção, você não consegue ter a iniciativa, porque te falta o Espírito Santo. Pode ser que as pessoas que convivem com você na sua casa, elas estão sempre fazendo reclamações, sempre falando as mesmas coisas, mas você não consegue perceber. Mas o Espírito Santo está aqui nessa noite falando para você: eu vou te ajudar nessa fraqueza. Pode ser que você venha caminhando e tentando ter o controle da sua vida, e você fica ressentido, porque mesmo fazendo tudo certo, as coisas às vezes parecem que dão todas erradas. E o Espírito Santo fala para você nessa noite: eu quero te ajudar nas suas fraquezas. E eu quero convidar os pastores aqui à frente. Os pastores vão estar aqui no altar. O altar é o lugar da entrega. O altar é o lugar onde nós apresentamos a Deus quem somos e saímos daqui sendo quem Ele deseja que nós sejamos. E eu quero convidar você que deseja orar nessa noite, você que deseja entregar a sua vida para Jesus, você que nessa noite entende e fala assim: olha, eu quero o Espírito Santo, eu tenho relutado durante muito tempo, eu já tive medo durante muito tempo, mas nessa noite eu quero me entregar ao Espírito Santo. Sai do seu lugar, vem aqui à frente enquanto nós vamos estar cantando. Vem aqui, pede oração, derrama o seu coração diante do Senhor.